Então, minha gente, vamos lá. Hoje, o nosso assunto é proposta de intervenção, tá? Não sei se vocês estão lembrados, mas proposta de intervenção é trabalhada na competência 5, né? E assim, a gente acha que proposta de intervenção é só a receita de bolo? Tem a receita do bolo? Tem, né? Proposta de intervenção é realmente uma receita de bolo, mas não é só a receita. A gente tem que saber selecionar os ingredientes da receita, né? Eu sempre brinco, né? Eu digo, gente, a competência 5 é a mais fácil de fechar, tá? Ela é a mais fácil. É aquela que, se você se dedicar, você vai fechar com certeza os 200 pontos, tá? Por quê? Porque é a receita de bolo. Ok, é a receita. Porém, qual é o problema? É que a gente precisa saber selecionar os ingredientes da receita. Se a gente selecionar esses ingredientes errados, vai dar ruim, a gente não vai fechar, tá? Então, é isso que eu quero esclarecer para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar aqui com vocês. Eu vou mudar isso aqui. Já está enroscado. Só um instante, viu? Deixa eu ver aqui a formatação do bichinho. Vai ficar assim mesmo, depois eu configuro isso. Não sei o que foi não que eu fiz. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou elencar para vocês aqui coisas que vocês não devem fazer na proposta de intervenção. Então, aqui não é dica do que é para fazer, é dica do que jamais vocês poderão fazer na proposta de intervenção de vocês, tá? Então, o que não se deve fazer, ok? Então, não. Veja, aqui não é dica do que é para fazer, é o que não é para fazer na sua proposta. Então, vamos lá. Antes de tudo, vamos relembrar o que é a proposta de intervenção, né? A proposta de intervenção é uma ideia de uma solução para os problemas que você discutiu durante o seu texto, ok? Existem pré-requisitos para que seja considerado uma proposta de intervenção. Então, por exemplo, você não pode escolher algo fantasioso, algo que não pode ser colocado em prática, e nem algo muito vago, tá? Você, na proposta de intervenção, você tem que ser o mais específico possível, tá? Então, na hora de selecionar o que é que você vai fazer, você não pode pensar em coisas que estão no plano da imaginação. Você deve sempre pensar em coisas práticas, em situações práticas. Então, na hora de escolher a proposta de intervenção, você precisa pensar: se isso fosse realmente colocado em prática, daria certo? Então, se a resposta for sim, daria sim, certo? Ok, uma boa proposta de intervenção. Se for algo que lhe deixe na dúvida, ai meu Deus, eu não sei se daria certo, não usa. E se for algo que é muito fantasioso, que está assim, sabe, no campo da imaginação, não usa de jeito nenhum. Nada fantasioso. Sempre coisas práticas, objetivas, possíveis de serem realizadas, ok? Então, vamos lá. Diante disso, eu vou colocar aqui alguns termos, algumas expressões que vocês costumam utilizar e acabam prejudicando a nota de vocês na competência 5, na proposta de intervenção de vocês, tá? Uma coisa muito importante, o que não se deve fazer é não utilize ações vagas, tá? Primeiro, a ação e o agente podem ser considerados nulos. O que isso significa, professor? Que dependendo da ação e do agente que você escolha, ele pode não ser considerado nem ação nem agente. A gente diz que ele é nulo, ou seja, você não vai pontuar, tá? Então, se você coloca um agente nulo na sua proposta,
e só tem um agente, e esse agente é nulo, você jamais vai fechar a proposta de intervenção, a competência sim. Por quê? Porque o único agente que você colocou não é um agente válido, é um agente nulo, tá? Eu vou explicar para vocês, colocar aqui depois para vocês exemplos de o que seria um agente nulo, o que seria ação nula, tá? Mas eu quero que vocês observem o que seriam ações vagas, tá? Nessas ações vagas, vocês têm o hábito, às vezes, né? Eu digo vocês, gente, mas eu não estou generalizando, não, viu? Tem o hábito, às vezes, depois eu vou formatar isso aqui para mandar para vocês, né? De colocar verbos vagos, tá? Então, esses verbos que eu vou colocar aqui nessa lista, vocês vão anotar para nunca usarem, tá? Refletir. A sociedade precisa refletir sobre esse assunto. Refletir sobre esse assunto não é uma ação, ok? Por quê? Porque o verbo refletir, ele dá uma ideia vaga. Lembre, tudo que está no campo do pensamento, da imaginação, não é uma ação, tá? Não pode ser considerado uma ação. Então, quando eu digo que a sociedade precisa refletir, o verbo refletir que você usou na ação é um elemento nulo, você não pontua. Então, nada de utilizar o verbo refletir, tá? Conscientizar, jamais. Tira o verbo conscientizar do texto de vocês. Professores, se eu colocar assim, para conscientizar as pessoas, aí você não vai colocar dentro da ação. No caso, se você vai dizer para conscientizar as pessoas, não vai ser a ação, vai ser o efeito, tá? É considerado um efeito? É. Mas, para, assim, não correr o risco, eu quero que vocês tirem o verbo conscientizar do texto de vocês, tá? Não usa. Tira da vida de vocês o verbo conscientizar. Não use em momento algum no texto de vocês, muito menos dentro de uma ação, tá? Parar para pensar, esse é ótimo. As pessoas precisam parar para pensar. Isso é uma ação? Não, não, porque parar para pensar não é algo prático, não é algo que pode ser colocado em prática. Quer dizer que eu vou chegar assim, olha, sociedade, todo mundo agora pare para pensar, é só assim? Não, né? Para a pessoa refletir sobre algo, parar para pensar sobre algo, antes precisa ocorrer alguma ação prática, tá? Então, nada de mandar ninguém parar para pensar, certo? Olhar atentamente. Olhar atentamente. Tem gente que coloca assim. O governo precisa olhar atentamente para a população carente. Não é uma ação, tá? Por quê? É algo que pode ser colocado em prática? O que seria olhar atentamente? Nem a gente sabe, né? Então, se não é algo prático, veja, é algo fantasioso, né? É o que a gente queria, né? Que o governo desse maior atenção e tal. Mas, para o governo dar atenção a essas pessoas, precisa antes acontecer algo prático. Não é só assim, eu dizer, olha, governo, olha atentamente, viu, para as pessoas. Tá, e o que é olhar atentamente? Então, não é algo prático, não pode ser considerado ação, tá? Tudo que estiver no plano, eu coloquei aqui esses exemplos, mas tudo que estiver no plano da imaginação, tá? Não pode ser utilizado como ação, certo? Outra coisa, não utilize ações com sentido amplo. Vou colocar aqui um exemplo do que seria uma ação com sentido amplo, tá? O Estado deve atuar. O Estado deve atuar. Eu coloco só isso no meu texto. Aí eu tenho o agente aqui, que é o Estado, aí eu digo deve atuar, que teoricamente seria a minha ação, deve atuar.
mas isso não é uma ação. Por quê? Por que que não é considerado uma ação? Quando eu digo que o Estado deve atuar, eu não digo em quê. O Estado deve atuar em quê? Se você disser em quê, ok, vai ser considerado uma ação. Mas se só colocar que o Estado deve atuar, não vale, tá? Vou colocar aqui outros exemplos. Medidas devem ser tomadas. Que medidas? Você não diz. Então, não pode ser considerado uma ação. Medidas devem ser tomadas? Tá, mas você não me diz que medidas são essas. Professor, e se eu disser quais são essas medidas no meu meio? Pode? Não. Porque aí a ação continua vaga do mesmo jeito. Você vai especificar lá no mês. O mês é outra história, a gente está falando da ação, tá? Então, não utilize esse tipo de ação, tá? É preciso melhorar a situação. Ó, minha gente, é preciso melhorar a situação. Primeiro que você não diz que situação é, né? E você não diz o que seria melhorar, né? Então, quando eu digo melhorar, é algo muito vago, certo? Então, também não pode, esse tipo de construção. É preciso agir, tá? É preciso agir em quê? O que seria esse agir? Tá vago também, não é considerado uma ação. É preciso fazer algo. Tá, e que algo é esse que você disse que precisa fazer? Tá? Então, bora evitar esses tipos de construções vagas. Isso não é considerado ação, ok? Aqui eu coloquei exemplos do que seriam ações nulas, tá? Ações. Todos esses exemplos que eu acabei de colocar são ações. Agora, eu vou colocar para vocês. Agora eu vou colocar para vocês os agentes nulos. Que bagaceira é essa? Agentes nulos. Vou colocar para vocês aqui exemplos do que seriam os agentes nulos, tá? Alguém é um agente nulo. Ninguém é um agente nulo. Algum também é agente nulo. Uns e outros. E você. Alguém deve fazer algo pela educação. Tá, quem é esse alguém? Nenhuma construção que vocês utilizem sem especificar quem é, vai ser considerada, tá? Então, alguém, ninguém, alguns, um, eu não estou dizendo quem é, tá vago, então não é considerado agente, ok? Outra coisa, tem gente que coloca verbos no imperativo para indicar um agente. Por exemplo, tem gente que coloca assim, faça sua parte. Sua parte. Veja, faça a sua parte. Quando eu digo faça a sua parte, eu estou falando com o meu interlocutor, né? Primeiro que a gente está fazendo um texto dissertativo argumentativo e a gente não tem que estar dialogando com o interlocutor, já está errado, né? Mas digamos que isso estivesse certo dentro do texto, que não está. Aí você diz, faça a sua parte. Você está dizendo que quem é que vai fazer algo para resolver o problema? Aquela pessoa, né? O interlocutor, né? O interlocutor. E aí você está jogando a responsabilidade para ele, né? Então, não utilize verbo no imperativo em momento algum no texto de vocês. Nem na proposta de intervenção e em lugar nenhum. Por quê? Porque verbo no imperativo são verbos que são utilizados em textos instrutivos, tá? Em textos que dão orientações, sugestões, instruções, em textos publicitários. Não é para se usar em texto dissertativo argumentativo, não, tá? Então, nada de utilizar. Outra coisa importante, essa observação aqui já não é
sobre essas questões de ser nulo ou não ser nulo, mas são observações gerais, tá? Não, eu já disse isso a vocês, mas eu vou dizer de novo. Não apresentem dois elementos dentro de uma só proposta. Como assim, professora? Vocês têm o hábito de fazer isso aqui, ó. O Estado e a mídia devem. Gente, o Estado e a mídia devem. Eu tenho uma ação, tá? Devem fazer não sei o que. Eu digo o que é que deve fazer. Aí, para essa ação, eu tenho dois agentes. Não pode, porque Estado e mídia são dois agentes. Eu escolho só um. Ou o Estado deve fazer alguma coisa, ou então a mídia deve fazer alguma coisa. Dentro da mesma proposta não dá, tá? Eu posso colocar assim: o Estado deve implementar projetos de incentivo, não sei o quê, tá? Coloquei aqui a ação. Terminei de colocar essa proposta toda, eu coloco um ponto, aí eu coloco assim: além disso, a mídia. Pronto, aí aqui já vai ser outra proposta. Agora, os dois juntos, mídia e Estado juntos, não. Você pode colocar numa proposta diferente. Mas dentro da mesma proposta, não. Certo? Outra coisa. Na hora de escolher a ação de vocês precisam pensar se é competência daquele agente fazer aquilo. Por exemplo, tem gente que coloca assim, ó. O Supremo Tribunal Federal deve criar leis. Quem cria leis é o Poder Legislativo, né? O Supremo Tribunal Federal, ele trabalha mais com a questão da viabilização das leis. Então, ele vai julgar, né? E tal, ele vai fiscalizar esse tipo de coisa. Então, nesse caso aqui, está errado. Por quê? Porque não é competência do tribunal, do Supremo Tribunal, criar leis. Então, quando eu colocar, escolher aqui a minha ação, eu devo olhar se essa ação é competência desse agente. Se eu não sei qual é a competência dos órgãos, não se arrisca. Coloca aquele agente que você sabe, tá? Que sabe o que é a competência dele. For um órgão que você nem sabe para que serve, não utilize, tá certo? Por exemplo, ano passado, eu vou dar um relato do ano passado, uma menina, ela confundiu Ancine com Anvisa. Ancine com Anvisa. Aí ela colocou a Anvisa, repare o que ela fez, viu? A Anvisa deve fiscalizar não. Ela colocou assim, para realizar alguma ação. Deve investir em cinemas públicos, que era sobre cinemas, né? O tema do ano passado. Aí, repare, ela colocou Anvisa, mas a Anvisa não tem nada a ver com o problema que ela estava discutindo. É um órgão que tem uma competência diferente, né? Aí ela atrapalhou, era para ser Ancine, né? Então, isso aqui é uma incoerência, tá? Por quê? Porque não é competência da Anvisa investir em cinemas públicos, né? A Anvisa é um órgão fiscalizador da vigilância sanitária, nada a ver, repare, não tem nada a ver com cinema. Então, tem que prestar muita atenção no agente que você está escolhendo, tá certo? Se for usar um determinado órgão, um órgão público, precisa saber o que aquele órgão público faz. Porque já pensou se você diz Anvisa, Anvisa que trabalha com vigilância sanitária, manda a Anvisa criar cinemas públicos. Totalmente incoerente. Então, você precisa prestar atenção se o que você coloca aqui na ação, né, é competência realmente do que você colocou no agente, ok? Deixa eu ver o que era que eu ia dizer. Estava lembrada de outra coisa. Eu não anotei, mas estava lembrada aqui na hora que estava falando.
Era algo para falar? Ah, sim. Sim. Faltam 3 minutos, mas se não der, a gente continua na outra parte, viu? Outra coisa importante é com relação ao detalhamento. Lá vem detalhamento de novo, né? Gente, teve uma mudançazinha com relação à correção do ano passado e a desse ano, tá? É pouca, que é com relação ao detalhamento. É uma mudança pouca, mas vocês precisam saber, ok? Eu expliquei para vocês que o detalhamento pode ser uma explicação, uma justificativa, não foi? Espero que vocês sejam lembrados. Uma exemplificação ou então uma contextualização. Eu ensinei para vocês com base no que foi corrigido ano passado, tá? Na redação do Enem do ano passado. Porém, eles fizeram uma mudança. Eles tiraram isso aqui da contextualização, tá? E eles colocaram especificação, ok? E o que seria a especificação? É quando você especifica o lugar, a pessoa, mas principalmente o lugar. Aí a dica que eu vou dar a vocês, quando for fazer o tipo de especificação, é usar um adjunto adverbial de lugar. Não se preocupem que eu vou colocar aqui um exemplo. Por exemplo, você coloca assim, a Ancine deve levar cinemas públicos às periferias. Levar cinemas públicos às periferias. Quando eu digo nas periferias, nesse caso é o as, né? Não é nas. Quando eu digo nas periferias, eu estou detalhando qual é o lugar onde se deve levar os cinemas públicos. Aí isso aqui é considerado detalhamento, tá? Então, vocês vão substituir a contextualização, que eu expliquei para vocês, por um adjunto adverbial de lugar, que a gente vai chamar de especificação. É quando você especifica o lugar onde aquilo vai ser realizado, tá certo? Existe outra forma de haver uma especificação? Existe, mas eu quero só ensinar vocês essa forma, tá? Fica mais fácil e já garante a nota, ok? Alguma dúvida sobre isso? Não. Ok. Todos os anos, minha gente, eles acabam mudando alguma coisa na correção, tá? Todos os anos. Todos, todos e todos. Eu corrijo já perdi as contas, mas eu acho que é desde 2014. E todos os anos eu aprendo algo novo, porque eles sempre vão mudando. Inclusive, esse ano, na competência 5, está todo mundo reclamando, todos os corretores reclamando, porque muita coisa mudou e a gente fica acostumado com a forma antiga de corrigir e agora precisa se adaptar às mudanças. E da mesma forma que o corretor precisa se adaptar às mudanças, vocês vão ter que se adaptar também. Mas, por hora, é isso, tá? Por hora, é só isso. Eu quero que vocês consigam realmente entender só essas questões que eu coloquei hoje. Não precisa ficar preocupada, mudou tudo. Não, não mudou tudo não. Mudaram algumas coisas e tem como a gente acompanhar aí o ritmo, ok? Vou finalizar aqui, a gente volta para a próxima parte da aula, viu?